que quem se encalacrou mesmo foi o Braga Neto. Por quê? Porque o Braga Neto perdeu toda qualquer possível credibilidade que ele ainda pudesse ter em algum lugar enfiado, guardado. Perdeu. E perdeu por quê? Porque ele se esforçou tanto em negar tudo que negou até o que não tinha como negar. Aí perde a credibilidade, né? Por exemplo, ele negou que tinha dado ordem para pressionar os comandantes militares, para eles embarcarem no golpe. Não, nunca dei essa ordem e tal. Só que tinha as mensagens que saíram do telefone dele mandando. Então, assim, tinha prova material. Não era testemunha, não era alguém que contou, era uma prova física, material. E negar uma prova, uma evidência material daquela natureza só descredibiliza ainda mais a pessoa, porque fala, não, o cara ele nega até o que é inegável. Imagina se ele não vai negar aquilo que eventualmente só uma testemunha, só o outro réu acusou. E ele negou tudo, negou a história do dinheiro na sacola de vinho, negou tudo, absolutamente tudo. Ou ele não lembrava, a maioria das coisas ele não lembrava, e aquilo que ele lembrava ele não fez, e aquilo que não tinha como negar, ele falou, não, estava fora de contexto, eu não sei, eu fiquei sabendo isso de outra maneira, enfim. E aí ele foi quem mais se enrolou e possivelmente vai ser aquele que vai cumprir a pena mais dura, junto com o Bolsonaro, o Braga Neto. Tá aqui a notícia que eu falei, o Haddad cobra os caras. E o super salário? Vamos ou não vamos falar, né? Haddad cobra Congresso. Vamos enfrentar super salários ou não? Ele disse para os caras. Porque é isso, a decisão é essa. E aí, olha só, já tem análise de especialista, que é a Amanda Klein do UOL, do jeito que está, a medida provisória de Haddad será barrada. Ou seja, a medida provisória não está nem feita, nem foi escrita ainda, não foi redigida para ser publicada, e já vai ser barrada pelo Congresso Nacional. Então é por isso que eu falo que eu tenho pena do Haddad. É um dos quadros políticos mais bem preparados desse país, mas que simplesmente não consegue fazer as coisas que ele sabe que tem que fazer, né? Por quê? Porque o que tem que fazer é mexer com rico. E mexer com rico no Brasil não é brincadeira. Meu amigo e minha amiga, não é brincadeira. Eles são tinhosos, eles são poderosos, são fortes, usam mesmo o que eles puderem de usar de dinheiro, de poder, para não serem taxados pelo governo. Então a gente tem essa distorção. Um país que o pobre paga um montão de imposto e o rico paga nada. Vive tranquilo, não paga imposto nenhum. Como se existisse uma área VIP dentro do governo para milionários, sabe? É mais ou menos isso. Enfim, vamos mudar de assunto? Carla Zambelli, né? Carla Zambelli tá nesse vai não vai, vamos dar novidades sobre Carla Zambelli. Olha só, essa notícia aqui, que curiosa, como o cara foi de um dia para o outro, 2 dias ele mudou completamente de posição. Hugo Mota, 2 dias atrás. Mota sobre a condenação de Carla Zambelli, decisão judicial tem que ser cumprida. Ou seja, o que ele estava dizendo? A Carla Zambelli, você sabe, foi condenada a 10 anos e meio de prisão, já o julgamento já acabou, por invadir o site do Conselho Nacional de Justiça e enfiar lá documentos falsos. Você lembra? Aquele mandado de prisão do Xandão contra ele mesmo, entre outras coisas, né? E aí, segundo o artigo 55 da Constituição, acontece o seguinte, quando um deputado ele é condenado, um parlamentar, pode ser um senador também, quando ele é condenado em processo criminal, transitado em julgado, acabou, ele perde o mandato, é automático. O judiciário condena, informa o Congresso Nacional e o Congresso Nacional, a mesa diretora, ou seja, não precisa nem passar pelos deputados, a mesa diretora já declara a perda do mandato daquele deputado, babau já era, tchau e benção Carla Zambelli. É o que está na regra, é o que está na Constituição Federal. Só que aí foi acossado pelo PL o Hugo Mota, né? Cobrado pelo PL, Mota disse que perda de mandato de Zambelli será decidida pelo plenário da Câmara. O PL falou, não, nós temos que votar. Se a gente não aprovar a perda do mandato da Carla Zambelli, ela não perde o mandato. E aí o Hugo Mota, no mesmo site da Câmara, tá? A mesma coisa lá. Mota afirma que o plenário vai decidir sobre perda de mandato da deputada Carla Zambelli. Então assim, ele mudou completamente de opinião de um dia para o outro, porque ele ia cumprir a legislação, ia cumprir o que está na Constituição Federal e simplesmente resolveu deixar de cumprir porque foi pressionado pelo PL. E o PL botou a faca no pescoço dele mesmo, porque o deputado André Fernandes fez um discurso na Câmara falando, nós votamos em você para você nos ajudar e você não está nos ajudando. E aí, claro, em outras palavras, não foi exatamente esses termos que ele usou, mas resumindo foi isso que ele disse. E aí o Hugo Mota na hora amarelou e falou, não, vou submeter a casa. Ou seja,
Existe uma probabilidade da Carla Zambelli não perder o mandato? Neste momento existe. Por quê? Porque se ela não tiver 257 votos favoráveis para ela perde o mandato. E, pelo que todo mundo fala, pelos bastidores de Brasília, ela não tem nem os votos do partido dela, integralmente, o PL. Tá? Nem os votos do PL, porque ela, assim, não é exatamente muito querida. Ela é zero querida pela esquerda, como você sabe, ela também não é querida pelo centrão e ela também não é muito querida nem pela direita e pela extrema-direita, principalmente depois dos episódios lá dela perseguir um cara com uma arma em punho no meio da rua, o Bolsonaro culpar ela pela derrota na eleição, né? Diante de tudo isso, Carla Zambelli dificilmente teria voto suficiente para salvar o próprio pescoço. Porém, se vai ter uma votação, tudo pode acontecer, né? Até porque a gente sabe que existe uma união dos ladrões contra os golpistas para mandar recados ao Supremo Tribunal Federal. E aí não é difícil também que o Congresso queira mandar mais um recado para o Supremo Tribunal Federal. Ainda falando em Carla Zambelli, Moraes formaliza pedido de extradição de Zambelli da Itália para o cumprimento da pena. O que acontece? Tem um protocolo para você pedir. A gente já sabe que a Carla Zambelli está na Itália. Ponto número 1. O ministro, ou quem decretou a prisão, informa o Ministério da Justiça, porque quem conversa com outro país é só os Ministérios das Relações Exteriores, são eles que conversam entre si. Então, a Justiça brasileira não pode pedir direto para a Justiça italiana. Então, a Justiça brasileira, o Xandão mandou um ofício, um documento com pedido de extradição para o Ministério das Relações, Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, que faz o contato com o Supremo Tribunal Federal, repassa esse documento para o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores repassa esse documento lá para o Ministério das Relações Exteriores da Itália, que por sua vez repassa para o Ministério da Justiça e que entrega para a Justiça italiana. E é um protocolo assim que parece muito complexo, tal, mas é relativamente rápido, é coisa de dias. E aí esse processo já vai estar tramitando na Justiça italiana. A Carla Zambelli, ela disse que vai se entregar assim que o governo brasileiro fizer todo esse trâmite e lá na Itália estiverem procurando ela. Ela não quer correr o risco, segundo ela, de vexame de ser presa no meio da rua, né? Saiba por que o nome de Zambelli não aparece no site da Interpol, mesmo com ela na lista vermelha. Eu vi isso aí, realmente. Eu entrei no site da Interpol e o nome dela não tá lá. E aí tem gente falando, mentira, não colocou. O nome dela não tá lá nada, ela não tá correndo risco de ser presa. Não, na verdade não. O próprio pessoal da Interpol explicou para a Rádio CBN, a notícia tá aqui, ó, para a Rádio CBN, que questionou que o pedido de colocar o nome da pessoa na lista não necessariamente é público, pode ficar na lista vermelha, mas só interno. Quem define isso é o país, que faz o pedido de colocar o nome na lista vermelha da Interpol. Então, assim, depende do Brasil dizer, olha, eu quero que o nome fique na lista pública ou não. Como o Brasil não disse nada, o nome não está público, mas o nome está sim na lista. A própria Interpol confirmou que o nome da Carla Zambelli está na lista de difusão vermelha, que é a lista de procurados da Interpol. A estratégia de Zambelli para escapar da extradição na Itália. Então, gente, qual que é a estratégia da Carla Zambelli? Matéria da revista Veja. A estratégia dela não é escapar da cadeia, é escapar da extradição, tá? É o seguinte, ela vai se defender porque o procedimento ele é meio lento, ele é meio demorado, sabe? Como é que é o processo lá na justiça? Vai chegar os documentos, aí ela vai ser presa, ou ela vai se apresentar e vai ser presa, ou eles vão encontrar ela e vão prendê-la. E aí a justiça italiana vai julgar se ela atende os requisitos para ser extraditada. É justiça, não tem nada a ver com o governo da Itália, tá? Do mesmo jeito que aqui no Brasil é separado, lá também é. A justiça italiana vai definir se Carla Zambelli pode ou não pode ser extraditada. Depois que a justiça decidir, se a decisão for pode ser extraditada, aí sim a chefe do governo, a Giorgia Meloni, vai decidir se ela vai ou não extraditar a Carla Zambelli. Normalmente a Itália leva em consideração o vínculo real que a pessoa tem com o país. Então não é porque ela tem um passaporte italiano que ela é automaticamente considerada italiana. A Itália faz essa diferenciação. Se a pessoa só tem um documento, nunca morou lá,
nunca teve vínculo, nunca estudou, nunca trabalhou na Itália. Então ela não, mesmo tendo documento italiano, ela não é considerada tão italiana quanto um italiano nato, que nasceu lá, né? Ou que viveu muitos anos lá, que tem um vínculo muito forte com o país. Então isso também vai ser levado em conta nessa questão da extradição. Mas o ponto mais importante é, a Carla Zambelli vai fazer todas as contestações, ela vai alegar que o processo dela não foi justo, ela vai alegar que o processo dela, que ela corre risco de ser perseguida se ela for trazida de volta para o Brasil. Essas alegações, inclusive, quando o Xandão faz o pedido de extradição, ele já tem que garantir, por exemplo, que ela não vai ser submetida a uma pena cruel, que ela não vai ser submetida a um julgamento injusto, tudo isso. Ele tem que dar um monte de garantias para a Itália fazer a extradição. Mas, independentemente disso, a Carla Zambelli vai contestar, vai alegar que o julgamento não foi justo, que ela é perseguida. E aí ela vai pedir que, se de toda forma, de todo jeito, não tiver como ela escapar da justiça, de cumprir a pena, que ela cumpra a pena na Itália, numa cadeia italiana e não numa cadeia brasileira. Essa é a estratégia de Carla Zambelli. Tentar escapar. Esse processo de extradição, incluindo aí os recursos, por quê? Porque isso vai para duas instâncias da justiça italiana e ainda pode parar na Suprema Corte italiana, que é o equivalente ao nosso STF aqui. É o frio, gente, é o frio. Então isso pode levar um ano e meio ainda para a Carla Zambelli ser definitivamente extraditada, ou pelo menos ter uma decisão se ela vai ou não vai ser extraditada. Pode demorar bastante tempo. 1 ano e meio é bastante tempo. E isso, se demorar mais de 1 ano e meio, tipo, o mandato dela acaba e ela ainda está lá enrolando para saber se vai ou se não vai ser extraditada. Isso pode acontecer. Agora, como aconteceu com o Robinho, né, um brasileiro que cumpriu pena no Brasil por um crime que ele cometeu na Itália e foi condenado na Itália, essa reciprocidade entre Brasil e Itália pode valer muito também na hora de fazer a Carla Zambelli cumprir pena lá, se for o caso. E aí, ó, eu não tenho preferência, se a cadeia é na Itália, se a cadeia é no Brasil, não tenho preferência, Carla Zambelli. Se você tiver que cumprir os seus anos de cadeia na Colmeia italiana, pode cumprir à vontade, fica tranquila, minha querida. Não vamos chorar porque você não vai ficar nos presídios brasileiros dando gasto para o brasileiro, não. Tá? Pode ficar lá às custas do governo da Itália tranquilamente. Fique à vontade. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre o julgamento do Bolsonaro, que ainda está repercutindo, inclusive mal, bem mal, diga-se de passagem. Ó. Narrativa de perseguição não emplaca e depoimento de Bolsonaro no STF tem 65% de menções negativas nas redes sociais. 65% de menções negativas. Foi feito um levantamento de uma empresa chamada Arquimedes, que faz levantamento quando estão falando de um assunto nas redes sociais, eles fazem um filtro para saber se estão falando bem, se estão falando mal e tal. O Globo pediu para eles fazerem esse levantamento e eles identificaram 350 mil menções ao Bolsonaro no dia de ontem, que foi o dia do julgamento, no dia do depoimento dele. 350 mil menções. Elogios, gente falando que ele foi bem, gente defendendo o Bolsonaro, 14% só. 65% gente criticando a postura do Bolsonaro, principalmente as brincadeirinhas que ele ficou fazendo com o Xandão, chamando o Xandão para ser vice, para ser ministro, né, fazendo piadinha e tal. Fazendo piadinha de que ele recebe o Pix e gasta mesmo, gasta muito. Né? E recebeu aqueles, segundo ele, a gente fala em 17 milhões, mas depois ele falou que foram 17 não, são 18 milhões, porque somou um jurinho aí em cima, um chorinho que ele chama, que deu 18 milhões de reais a grana que o Bolsonaro recebeu. Então assim, segundo o que a gente sabe, ele pagou 8 milhões para os advogados, sobraram 10, mandou 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro vivendo bem bom lá nos Estados Unidos. Ele ainda tem 8 milha na conta, meu amigo e minha amiga, que os trouxas deram para ele. Enfim, e agora os trouxas estão tudo bravos, estão tudo possessos com o Bolsonaro por conta dessa postura de ficar cheio de nhenhenhen, cheio de amizades com o Xandão. Eles odeiam o Xandão, eles querem guerra com o Xandão, e o Bolsonaro chegou lá fazendo gracejinho, né, todo humildezinho, pedindo até desculpas pro Xandão. Então, assim, muita gente ficou decepcionadíssimo. Agora, aconselhado ele estava, só não sei se bem aconselhado, né?
Bolsonaro se aconselhou com Temer antes de interrogatório no STF. Acredite se quiser, mas é exatamente isso que aconteceu. O Bolsonaro foi lá perguntar para o Temer o que ele devia fazer, como que ele devia se comportar no julgamento, e aí ele está lá muito muito se comportando como amigo do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Temer deve ter falado para ele, olha, vai mansinho com o Xandão, que se você for com mansinho com o Xandão, você se dá bem. O Xandão gosta de carinho, gosta de amor. Esses foram conselhos que eu imagino que o Temer deu. Aí o Bolsonaro chegou daquele jeito lá que você viu, né? Mais manso do que tudo.